Então, é sobre isso que eu ia falar. Ah, não, veja bem, porque no Brasil, porque as coisas mudam, porque é cíclico e não sei o quê. Olho na tela aí com a reportagem publicada pelo Rodrigo Matos sobre o faturamento que o Flamengo projeta para 2026. Aliás, um investimento. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão. Vou repetir. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão em futebol em 2026. Vamos lembrar que esse ano o Palmeiras, o principal rival do Flamengo, investiu 700 milhões e não ganhou nada. 800 não ganhou 800. Então o Flamengo projeta investir mais do que o dobro do que o Palmeiras investiu. Eu não vou nem falar dos outros, porque dá vontade até de chorar, mas é sobre isso que estamos falando, né? Se alguém acha que isso não vai ser suficiente para o Flamengo seguir dominando o futebol brasileiro, Às não vezes sei o que não é. será. Mas diga lá, Rodrigo. Então, vou fazer uma correção, Tironi. É isso aí, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Vanderfla. Vamos estar reagindo aqui o canal UOL, né? Com o Mauro César, né? Falando sobre o assunto aí com os seus colegas de trabalho. Falando a respeito do orçamento que o Flamengo tem para gastar o ano que vem, né? 2026 aí está projetado, como eles mesmos estavam dizendo ali no início da reportagem, que o Flamengo tem 1 bilhão para estar gastando o ano que vem. Então vamos estar conferindo aí essa matéria que está muito bacana. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá essa força, dá essa moral. Vamos mostrar a força rubro-negra que nós temos e ir para cima. E ano que vem é ano de mais conquistas. Simbora. 1 bilhão considera a folha salarial. Então, é folha salarial mais contratação de jogadores. Ah, sim. Seria um investimento, essa informação que eu tive lá dentro, similar ao do Palmeiras desse ano. Algo como 700 milhões, 600 milhões em aquisição de direitos de jogadores. O clube gastou esse ano, sem impostos, em torno de 380 milhões. Aí você tem um imposto aí de 20%, porque paga imposto para cada vez que você contrata um jogador do exterior. Mas então é folha mais direitos. Então, mas é um aumento em relação a esse ano. Esse ano o cálculo foi em torno de 750 milhões, pelo que eu ouvi, dos dois, folha mais direitos em jogadores, sem considerar esses 20% de impostos. Então, o BAP comentou isso com um ex-jogador que soltou isso, eu fui conferir, de fato a informação está correta. Eu até esqueci quem é o ex-jogador, mas a informação está correta, tem essa previsão dele aumentar o investimento e, segundo me falaram, é sustentável em manter a poupança para a construção futura do estádio, que vai começar a ser feita a partir do ano que vem, ou vai começar a ter um acúmulo de caixa, é o plano do clube, mas para uma construção mais na frente, até porque nesse início a poupança é menor, né? Ela vai aumentando e a cada ano você vai aumentando o dinheiro que se acumula para a construção do estádio, que já é a decisão hoje do que vai ser feito com esse acúmulo de dinheiro e não pegando empréstimo. Mas então vai ter um aumento de aquisição ali de jogadores, vai ter um investimento provavelmente tá mais parecido com o que teve o Palmeiras esse ano. Então, lembrando, foi muito falado ali por muita gente sobre o poder econômico do Flamengo. Esse ano o poder econômico foi do Palmeiras, né? Foi ele que investiu mais dinheiro, só que o futebol não foi correspondente ao que teve de investimento. Pois é, então, Arnaldo, sem ser o que maior investiu, o Flamengo ganhou isso aí. Agora ele vai ser o que mais vai investir. Ganhou porque acertou mais. Não é sim. não é uma relação direta, ajuda bastante, mas não é uma relação direta. É o que o Rodrigo falou, o Palmeiras, organizado, com o mesmo técnico, com a mesma estrutura, com tudo funcionando. O ano que ele mais investiu na sua história, o ano que ele menos ganhou, né? O Flamengo teve um ano, aliás, que foi, acho que, bem dividido em duas fases, as duas janelas. Começou com esse novo governo, reforço, Juninho. Depois, na segunda janela, e nem todo mundo deu certo. E eu acho que o Flamengo tem que reformular o elenco, sim. Muito mais que o Palmeiras. O Flamengo tem jogadores que não estão sendo utilizados já, na parte final. Jogadores caros, que não estão sendo utilizados. Alguns jogadores mais velhos, ele vai ter que dar uma... E é ótimo você mexer... Acabou a temporada sem centroavante, né? Exatamente. Arnaldo. Exatamente, perfeito. Né? Ele jogou boa parte da temporada sem centroavante. O Juninho até jogou a final da Libertadores, né? A gente entrou por circunstâncias no final ali.
mas sem centroavante, com 3 zagueiros só a temporada toda, como o Mauro falou, o Léo Pereira teve que jogar todos os jogos praticamente. Tem algumas coisas para ajustar, eu acho que tem alguns jogadores que eles não vão durar tanto assim, já estão numa parte mais final da carreira, mas algumas aquisições, acho que elas mudaram o nível do time literalmente, né? O Jorginho, a gente não pode esquecer do Jorginho, eu acho, nessa conjuntura, porque é um jogador que eu acho que ele combina com o estilo de jogo que o rubro-negro gosta, e quando ele joga é uma outra circunstância, outra dinâmica, né? E acho que ele foi um grande acerto, mas, por exemplo, ele não vai aguentar jogar, como ele não aguentou a temporada seguinte toda, com jogos 2 vezes por semana, não pode depender. O Saul, por exemplo, não aguentou, certo? Ele começou com tudo e agora ele tem entrado aos poucos. O De La Cruz não aguenta. Estou falando alguns casos, né? Michael, Cebolinha, enfim, o Flamengo tem como mexer ganhando, é melhor. Não, o Cebolinha eu discordo porque o Cebolinha ainda é reserva, mas quando tem entrado tem resolvido o jogo, né? O Cebolinha é um cara que ainda dá para queimar muita lenha no Flamengo. E tem como melhorar bastante, eu acho, o elenco bom que ele já tem. Bom, essa relação sobre gastar e ganhar no Campeonato Brasileiro está refletida. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Sim, sem dúvida. O Mirassol é o ponto fora da curva aí. O Mirassol fora da curva. Nos pontos corridos, é aí que tá. A surpresa era o Flamengo, há 4 anos, não disputar para valer o título. Né? Porque normalmente nos pontos corridos... Tem o Botafogo, né? Como distorção, né? Sim. Tirone. O Botafogo gastou muito dinheiro esse ano e gastou mal. Gastou mas de qualquer maneira equivocada. o Botafogo tá lá em cima. Talvez a distorção maior seja o Corinthians, que na temporada passada gastou o que gastou e tá lá em 16º lugar, sei lá, 5º. Gastou há uma temporada, né? Não pôde gastar esse ano, porque foi impedido pelo Transferban. Mas sim, eu acho que o Botafogo investiu pra caramba, mas aí, corroborando a sua tese, mesmo investindo mal, ele tá na Libertadores de novo. Provavelmente vai jogar a fase de grupos, né? Não foi uma temporada boa, mas não foi um desastre, né? Ele tá já mais uma vez na Copa Libertadores e tudo mais. O Mirassol, de fato, é uma exceção completa nesse mundo de mais poder aí na tabela do Brasileiro. Que a gente vê também o Bahia se consolidando por conta de investimento gigante. Eu não estou contra a sua tese, mas só que não tem só Flamengo e Palmeiras nessa barca. Acho que o Cruzeiro, ano que vem, por exemplo, se conseguir manter o treinador, já fazendo algumas aquisições, ele pode incomodar, pelo menos. Bom, sei não, mas enfim. Bom, tem a lista aí dos maiores campeões. O Mauro ele entrou lá de Santiago justamente para contestar essa lista, porque, no qual eu concordo com ele, o Palmeiras é 9 vezes campeão brasileiro e não 8, é a história do STJ, FTF, enfim, que deu o título ao esporte. Mas está aí a lista dos campeões. O Palmeiras tem 12, mas teve aquela canetada lá, que deu título para muita gente. O Flamengo... 8, né, Tirone? Isso, Flamengo 8, mas o certo é 9. Não, né? O Palmeiras 8. Se não tiver os Palmeiras títulos 8, o Palmeiras 8 sem os CBF. títulos lá da CBF, aquela história toda, que aqui acho que somos unânimes em dizer, que eu também acho essa canetada bizarra. Mas o Flamengo, de qualquer forma, vai se aproximando do contexto, né, Tirone? De como foram dados esses títulos, né? Tinha uma disputa política, Sim. A CBF queria agradar alguns clubes, porque tinha uma disputa política relacionada ao Clube dos 13. Foi dado pelo Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que saiu depois por corrupção. Ele queria agradar porque queria ganhar uma disputa dentro do Clube dos 13. Justamente alguns dos clubes agraciados podiam estar do lado do Fábio Koff na época, ou do Ricardo Teixeira, que... Resumindo, quem tem mais tem 9. Queria eleger o presidente, inclusive, que é ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, como presidente do Clube dos 13. Então, teve esse contexto do reconhecimento dos títulos. Diga lá, Mauro. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre a questão dos títulos, mas vale ressaltar, né? O Flamengo, então, sem os títulos da canetada, vai aí se aproximando de ser o maior vencedor. É importante, assim, entender a história, né? O Campeonato Brasileiro ele é criado em 1971, tá? E eu me lembro bem disso, porque eu nasci em 63.
Eu era criança e lembro muito bem. Campeonato Brasileiro. Agora temos um Campeonato Brasileiro, ou seja, tem no Brasil uma competição que não existia. Foi a primeira vez que foi disputado. Eu me lembro que eu, com meu pai, quase fui ao Maracanã para assistir a última rodada do triangular, que tinha São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo, acompanhar o jogo do Atlético Botafogo, que deu ao Galo o título mineiro. A gente quase foi assistir esse jogo, mas nós estávamos no litoral ali, entre Araruama e Guaba, muito longe do Rio de Janeiro, para pegar um ônibus e tudo, e acabou que a gente não foi. E era um acontecimento, o Campeonato Brasileiro. Não havia Campeonato Brasileiro. Havia o Robertão, que era um torneio interestadual, mas sem não tinha amplitude nacional. E a Taça Brasil era um torneio disputado pelos campeões estaduais, o mata-mata curtinho, o time jogava 3, 4 jogos, era campeão. Um argumento que fala assim, mas então não tinha campeão. Não tinha campeão. O exemplo que eu gosto de citar sempre é a Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra foi criada em 1871, o torneio mais antigo do mundo, tem até hoje. O campeão da Copa da Inglaterra de 1871-72, ele não é campeão inglês, ele é campeão da Copa da Inglaterra. O campeonato inglês viria só depois. Então, o campeão brasileiro surge em 71. Antes você tem campeão da Taça Brasil, palmas para os campeões, do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o embrião do brasileiro. A Taça Brasil pode ser vista como embrião da Copa do Brasil, mas isso não é campeonato brasileiro. Nunca foi campeonato brasileiro, e o que o Rodrigo falou aí, para mim, já resume a questão. Quem deu essa canetada, em que circunstâncias foram dadas essas canetadas para transformar em título brasileiro torneios de menor expressão? Isso é uma avacalhação com a história do futebol brasileiro, isso é um esculacho, e é impressionante o legalismo de parte da imprensa que ignora também o que houve em 87. Se pesquisar na Folha de São Paulo, que é o jornal de São Paulo, você vai encontrar matéria publicada no dia que ia começar o Campeonato Brasileiro, falando como era o regulamento e tudo mais. Só que o Eurico Miranda, representando o Clube dos 13, ele aceita uma mudança do regulamento. A CBF não tinha dinheiro para organizar o Campeonato em 87. Os clubes tomam a frente e criam a Copa União. E aí, quando ela percebe que a coisa está funcionando, que eles conseguem até apoio da TV Globo, da Coca-Cola, etc. e tal, ela tenta retomar. E aí, por uma questão política, resolve fazer um cruzamento do campeão do módulo verde, que era a elite do futebol brasileiro, a primeira divisão, contra o que seria a segunda divisão, né, que era o módulo amarelo. Os clubes do módulo verde, eles se recusam a fazer a disputar esse cruzamento, tanto que o Flamengo ganha do Internacional na final do que seria o brasileiro, o módulo verde, e o Inter também não joga contra o Sport Guarani. Porque o Clube dos 13 fechou, não vai decidir o título com a segunda divisão. Isso se arrastou na justiça, o STF deu o título para o esporte. Então, assim, o STF deu, acabou. Então, quer dizer que qualquer decisão da justiça, mesmo que ela contrarie a lógica esportiva e sabendo que tudo que aconteceu, essa manobra política de cartolagem de bastidores, a gente ignora. O campo e bola pouco importa. A decisão é tomada por tribunal. E a gente não conta essa história. A gente simplesmente vai lá, arrisca um título, ganha no campo e acabou. E digamos, da mesma forma, sem questionamento, a gente não contesta e aceita títulos na canetada que ficaram conhecidos. Cara, eu gosto demais desse Mauro César, que ele é cirúrgico nas paradas que ele fala, tá entendendo? O cara fica sempre com essa mesma historinha de que o título de 87 não é nosso. Pô, pelo amor de Deus, gente. É como se fosse a mesma coisa hoje. É o campeão brasileiro hoje, aí vai disputar com o da segunda divisão. Não tem lógica. Aí a pessoa vai lá, tira isso na caneta e pronto. Não existe. Por títulos de fax, né? Porque a confirmação seria, na época, enviada por fax, de campeonatos que não era o Campeonato Brasileiro. Desculpa, acho que esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa é explicar as coisas como elas foram, como elas aconteceram. Especialmente para quem não tem memória, não lembra, ou quem não viu isso. E o que aconteceu foi isso. Em 87, quando o Flamengo ganha do Internacional do Maracanã, 1-0, gol do Bebeto, é tratado por todo mundo como aquilo que era naquele momento. A vitória do Flamengo sobre o Inter na final do Campeonato Brasileiro. E, enquanto isso, disputavam lá o módulo amarelo, o Sport e o Guarani numa disputa de pênaltis que não terminou, por sinal, né? Depois eles vão jogar novamente, Flamengo e Inter não aparece e isso se arrasta na justiça. É óbvio que, a essa altura, a lógica seria que os dois fossem declarados campeões e vamos em frente. E o que eu acho mais curioso é que o Sport se vangloria de um título de segunda divisão, ganha no tribunal, quando ele tem um título de verdade, de âmbito nacional, derrotando vários times grandes da primeira divisão, em 2008, quando ganhou a Copa do Brasil, que para mim é o grande título da história do Esporte Clube do Recife. E esses títulos dos anos 60, de Taça Brasil, Robertão, são escárnio. Isso é uma piada isso aí. Né, rapaziada? Daí como a gente pôde acompanhar aí na UOL, né? Programa UOL, canal UOL. Mauro César aí sendo muito cirúrgico, como sempre, muito cirúrgico nas suas declarações em relação à questão de futebol, né? Todos aí sabemos o profissional quão sério é o Mauro César. Então,
deixando aí os créditos aí ao canal UOL, né? A todos os envolvidos aí. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Por favor, nos sigam lá, deixe seu like, é muito importante para o nosso canal. Nos sigam, ative o sininho da notificação e até o próximo vídeo. Valeu!